definição importante para a gente é a definição de produto interno. Então, o produto interno entre dois vetores no RN é calculado da seguinte forma. Eu vou pegar as coordenadas correspondentes desses dois vetores e multiplicar, depois eu vou somar todos os resultados. Então, o produto interno é uma operação que pega dois vetores e transforma em um número real. Tá? Por enquanto, a gente sempre está trabalhando com números reais. Então, por exemplo, se eu fizer o produto interno desses dois vetores aqui, eu vou ficar com 1 vezes 2 mais 0 vezes 1, né? Essa coordenada vezes essa, mais essa coordenada vezes essa, em seguida essa coordenada vezes essa, 1 vezes menos 1, e por último essa coordenada vezes essa, menos 1 vezes 0, que vai retornar para a gente o número real 2 menos 1, que é 1. O produto interno entre esses dois vetores aqui é 1. Quando a gente tem a definição de produto interno, eu posso também definir o que são vetores ortogonais. Então, eu digo que dois vetores são ortogonais se o produto interno entre eles é igual a zero. Então, lembrando a notação que a gente vai utilizar, se eu tenho dois vetores U e V, eu vou denotar dessa forma o produto interno entre U e V. E eu vou dizer que U e V são ortogonais se o produto interno entre eles é zero. Então, por exemplo, aqui em R3, se eu pegar esses dois vetores aqui e calcular o produto interno entre eles, eu vou obter 1 vezes 1, mais menos 1 vezes 1, mais 1 vezes 0, que vai me dar 1 menos 1, mais 0, que é igual a 0. Então, esses dois vetores aqui em R3 são dois vetores ortogonais. A gente pode também definir a norma de um vetor. Dado um vetor U em Rn, que tem essas coordenadas aqui, a norma de U é definida como sendo a raiz de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado e assim por diante até xn ao quadrado. A definição de norma está relacionada com a definição de produto interno. Isso aqui é a mesma coisa que raiz do produto interno de U com ele próprio. Então, da definição de produto interno, a gente recupera a definição de norma. Então, aqui um exemplo em R4. Eu quero calcular a norma desse vetor aqui, que é igual a raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que é a mesma coisa que raiz de 3. A última definição que vai ser crucial para as definições que a gente vai fazer posteriormente quando a gente for falar de sistemas físicos é a definição de base ortogonal e a definição de base ortonormal. Uma base é dita ortogonal se é um conjunto de vetores que é uma base para o Rn em que os vetores são ortogonais entre si. Então, por exemplo, em R3, eu tenho esses três vetores, então é um conjunto com três vetores, que é o número correto para ser uma base de R3. Esses vetores são Li, e além disso, quando eu calcular o produto interno de qualquer par de vetores dentro desse conjunto, eu obtenho como resultado o número 0. Então, esse é um conjunto ortogonal, né, de vetores, e é o que a gente chama de base ortogonal para o R3. É uma base de R3 que tem vetores ortogonais entre si. Bom, e aqui tem um detalhe que pode ajudar a gente na hora de fazer contas. Se um conjunto for ortogonal, ou seja, se o produto de dois vetores, de quaisquer dois vetores dentro daquele conjunto é zero, como é esse caso aqui, esse conjunto necessariamente é Li. Então, se eu calculei os produtos internos entre vetores distintos desse conjunto e todos esses produtos internos resultaram em zero, automaticamente eu sei que o conjunto é Li, então eu não preciso resolver aquele sistema para testar
se é LI ou LD. Então, a ortogonalidade já me garante a independência linear de Brinde. Já uma base ortonormal é uma base ortogonal em que eu vou fazer ainda mais uma restrição, que é a restrição de que todos os vetores têm norma exatamente igual a 1. Eu vou dizer que um conjunto de vetores é uma base ortonormal para o Rn se é um conjunto de vetores em que 2 a 2 eles são ortogonais, ou seja, se eu pegar dois vetores distintos dentro desse conjunto, o produto interno tem que ser 0. E além disso, se eu calcular a norma de qualquer um desses vetores, o resultado tem que ser 1. Então, em R3, por exemplo, esses três vetores formam uma base ortonormal. Então, como é que eu faço para verificar isso? Ortonormalidade é fácil, basta calcular os produtos internos e ver que 2 a 2 dá 0 e um vetor com ele mesmo tem que dar 1 por causa da norma ser 1. Agora, para ser base precisa ter 3 vetores, como é o caso aqui, né? Porque eu estou em R3, e eles precisam ser LI. Como eles são ortogonais, eles já são automaticamente LI, portanto eu já garanto que esse conjunto é uma base para o R3.